No livro Confissões, Santo Agostinho comenta a surpresa daqueles que entravam nos aposentos de Ambrósio, bispo de Milão, e encontravam ele lendo em absoluto silêncio. Plutarco descreve os choques dos subordinados de Alexandre o Grande conforme ele corria os olhos por uma carta de sua mãe sem mexer a boca. Essa surpresa aconteceu porque da invenção da escrita até os séculos XVIII ou XIX, a alfabetização era uma raridade e o padrão na Europa era ler em voz alta, movendo os lábios e a língua, para produzir um monólogo audível por todos à sua volta. O silêncio na leitura só se tornou padrão mais tarde, conforme aumentou a quantidade de conteúdo impresso disponível e também o número de pessoas fluentes na tarefa de consumir esse conteúdo. Na verdade, a maneira como lemos é só a ponta de um iceberg gigante, que é a forma como nós pensamos. Para algumas pessoas, o pensamento se dá de uma forma predominante como imagens ou filminhos mentais, enquanto outras pessoas pensam falando, conversando consigo mesmas. Mas usar frases dentro da própria cabeça, falar consigo mesmo, principalmente para guiar nossas ações, como vou fechar a janela, começou a chover, caramba, que cheiro é esse, né? Tinha alguma coisa no forno, né? Deixei a pia com a torneira ligada. Isso não é uma coisa tão comum quanto as pessoas imaginam. 90% das pessoas relatam ter esses pensamentos verbais em algum momento, mas em só 17% essa é a forma de pensamento predominante. O psicólogo estadunidense Russ Hobart, da Universidade de Nevada, foi quem gerou esses dados depois de décadas empregando e aperfeiçoando um método para acessar o pensamento alheio chamado DES. Siga em inglês para amostragem de descrições das experiências. E o DS funciona assim. Os voluntários de Hubbard vivem a vida normalmente carregando no bolso um aparelhinho que apita de vez em quando. Faz um bip. Os apitos são espaçados em no mínimo algumas horas para que dê tempo da pessoa esquecer daquele aparelhinho no bolso. Quando elas escutam um bip, a cobaia precisa interromper o que está fazendo e anotar com o maior esmero possível o que se passava na sua cabeça naquela fração de segundo. Tinham palavras, imagens, um sentimento, sentidos como cheiro ou tato, ou quem sabe pensamentos de manifestação indefinida que não estão atrelados a imagens, palavras ou qualquer símbolos. Em média, 23% dos momentos anotados pelos voluntários de Hubbard contém uma voz interior, o que é bastante curioso, porque algumas pessoas dentro dessa média, 94% para ser exato por cento, apresentaram que tinham uma voz interior, enquanto outras apresentaram quase 0% das vezes. Os experimentos do Hubbard são relatados por Charles Ferneyhough no livro The Voices Within. Não tem uma versão em português, mas seria algo como As Vozes de Dentro. O Ferneyhough é um psicólogo da Universidade de Durham, na Inglaterra, e um dos maiores especialistas do mundo na voz da consciência, que ele chama de Inner Speech, de discurso interior. Para confirmar a precisão desse estudo, no Instituto Max Planck, em Berlim, o Hubbard, o Ferneyhough e mais alguns outros colegas colocaram voluntários com o mesmo aparelhinho, aquele que fazia bip, em máquinas de ressonância magnética que mostravam o grau de ativação eletroquímica em cada região do cérebro. E é o mesmo esquema da pesquisa anterior. Quando escutavam um bip, tinham que anotar o que estava pensando. Mas dessa vez, o cérebro estava sob vigilância. E aconteceu que as imagens obtidas no instante em que os apitos aconteciam batiam com as anotações que as pessoas faziam. Por exemplo, se um voluntário relatava dizendo para si mesmo algo como odeio ficar enfiado nessa máquina barulhenta. De fato, a máquina registrava atividades nas áreas do encéfalo que eram associadas à linguagem. Mas, dentro do espectro de pensamentos possíveis, há um outro grupo que não usa exatamente a linguagem. É um grupo chamado de afantásicos. Os afantásicos são pessoas em que o olho da mente é, digamos assim, cego, incapaz de conjurar imagens ou assistir um filminho dentro da própria cabeça. Essa história começou em 2010, quando Carl Zimmer, um jornalista de ciência que escreve no New York Times, acabou se deparando com um estudo no caso de uma paciente chamada de MX. Eram só as iniciais. Em 2005, depois de uma cirurgia no coração, a MX despertou da anestesia capaz de simular o sentido da visão dentro da sua cabeça. Caso pedissem para ela descrever o que era uma maçã, ela diria vermelha, casca reluzente, caminho verde, coisas assim. Mas isso só é possível porque a MX sabe que a maçã tem essas características. Ela não vê a fruta na mente, por mais que ela se esforce. O Zimmer publicou um textinho sobre a MX na Discovery e recebeu uma série de mensagens de leitores que se identificavam com aquele relato. Aí ele juntou tudo isso e repassou para a neurologista Adam Zimmer, que conduziu um estudo inicial com 21 dessas pessoas, mas que hoje já são mais de 12.000 voluntários. Também tem pessoas que são um completo oposto aos afantásicos, que são os hiperfantásicos, cujos filminhos mentais lembram alucinações de
tão vívidas que são. Estima-se que 0,7% da população seja afantásica e 2,6% hiperfantásica. A maioria de nós está dentro de algum ponto entre esses dois extremos. Um dos 21 voluntários originais do estudo da fantasia monta um site, inclusive, chamado afantasia.com, que serve de hub para quem suspeita ser afantásico. Lá tem um quiz que você pode fazer, caso você entenda um pouco de inglês. Lá, as perguntas fazem o entrevistado pensar sobre a nitidez das suas imagens mentais. É alguma coisa como isso. Feche os olhos e tente visualizar um pôr do sol, um cavalo ou um hambúrguer. Você vê só a silhueta? Vê um borrão? Ou surge uma foto tão clara quanto o dia? As cores são vivas ou são opacas? Por exemplo, de 150 mil pessoas que já completaram esse teste, 20 mil estão na ponta mais apagada do espectro, mesmo que não tenham imaginação completamente cega. Mas é super importante lembrar também que a fantasia não é um problema mental, de saúde, nada do gênero. É, na verdade, mais uma feature, uma particularidade de cada pessoa, um software mental que algumas pessoas têm e outras não. Então, fique tranquilo caso você se aplique nesse caso. Mas não dá para falar sobre a voz da consciência ou a ausência dela sem citar o psicólogo soviético Lev Vygotsky, um pioneiro junto com Piaget do estudo de crianças. Para ele, os bebês começam a usar a linguagem só com a finalidade de se comunicar. Depois, eles percebem que são capazes de conversar consigo mesmo, sem um interlocutor. E aí, eles começam a fazer isso o tempo todo. Por fim, ainda tem um terceiro estágio, no qual o bebê começa a perceber que ele é capaz de falar palavras dentro da própria cabeça, sem necessariamente enunciá-las. E assim nasce o discurso interior. O Ferneyhough ainda propõe um quarto estágio, que é o momento em que o discurso, de tão internalizado, se torna taquigráfico, condensado, pequeno, com mnemônicos. Falamos, na verdade, só as palavras-chave em vez de frases inteiras. E também tem uma evidência de que o monólogo interior acontece num ritmo de milhares de palavras por minuto contra cerca de 130 da fala comum do ser humano. E existe ainda uma hipótese chamada de workspace, espaço de trabalho global, que explica a consciência humana como uma tela de um computador. Pense assim, uma CPU de um aparelho como esse que você está usando para me assistir. Roda muita coisa em paralelo dentro dele. A maioria em segundo plano. O monitor, a tela, só exibe um ou dois dos vários programas abertos ao mesmo tempo. Alguns softwares até podem acabar trabalhando só nos bastidores, invisíveis para nós. Às vezes a gente nem sabe que aquilo está rodando. O nosso cérebro é parecido com isso. Você respira, bate seu coraçãozinho, libera hormônios, caminha sem tropeçar e não nota nada disso. É porque nós prestamos atenção em uma coisa só de cada vez, mesmo que várias delas estejam acontecendo simultaneamente. O Ferneyhough acredita que a nossa vozinha interior seja uma parte importante desse holofote de prestar atenção interno que ilumina o foco da atenção e ignora os demais. Mas é claro, ainda assim, a linguagem, lembrando que, ainda que seja uma ferramenta para pensar, ela não é a única. No romance distópico de 1984, do George Orwell, o regime totalitário que domina a Inglaterra tem planos de até 2050 implantar a nova língua, que é uma versão taquigráfica do inglês, com uma gramática extremamente simplificada, abreviações e um vocabulário escolhido a dedo para impedir pensamentos criminosos. A ideia é que, na ausência de certas palavras, como revolução ou amor, torna-se impossível planejar um ato subversivo. Isso pode parecer bastante aterrorizante, mas não tem muito respaldo. Estudos como esse que a gente contou aqui ao longo desse vídeo mostram que pensamentos existem de várias formas além do discurso, além das palavras. Testes de QI, por exemplo, são repletos de tarefinhas que envolvem, por exemplo, a rotação de formas geométricas dentro do nosso teatro mental. A gente não faz isso com palavras, imaginamos o próprio objeto. E todo mundo conhece a sensação de ter uma palavra na ponta da língua e não conseguir falar. Esse é um exemplo claro da capacidade de pensar sobre um conceito, mesmo na ausência do som que se refere a ele. Então, a nossa mente não é só feita de coisas que nós podemos ver ou nomear. Na verdade, se livros, músicas e quadros continuam sendo escritos, compostos e pintados, é porque cada um de nós sabe que não existe uma sequência de palavras, sons ou imagens que sejam capazes de descrever exatamente o que sentimos.
Fico muito feliz de você ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um like, assim nós entendemos se esse conteúdo é relevante ou não para você. Não esqueça também de deixar um comentário. Eu quero muito saber o que você pensa sobre esse tema. Como que você pensa? Será que você é fantásico? Me conta, eu quero saber. Não esquece também de ativar o sininho e de se inscrever no canal para ficar atualizado de tudo que está saindo aqui. Caso você se interesse por temas assim, eu tenho um vídeo inteiro falando sobre a procrastinação e como você pode lutar contra ela. Mas eu também tenho um vídeo muito interessante aqui sobre a sua sensação de que o tempo está passando mais rápido. São vídeos muito bons. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.